Primeira coisa que a gente tem que entender, recapitulando aqui só para a gente fazer. Ó. Ponto A, eu preciso saber onde é que eu estou, para onde eu quero chegar. Então, na frente de loja, você precisa saber onde é que você está, para onde você quer chegar. Segundo, você precisa saber as necessidades da meta. Essa meta, ela, na frente de caixa, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível. Ou seja, se eu quero algo específico, eu tenho que saber o que eu quero especificamente resolver naquele meu problema para criar uma meta daquilo ali. Cancelamento de cupom é um problema? Então vamos criar uma meta para a gente diminuir. Quebra de caixa é um problema? Então vamos criar um parâmetro para poder o que ser específico para atingir uma meta. Mensurável, eu preciso ter o que? Uma mensuração. Se eu sei que na minha frente de loja o permitido é até 0,5% de cancelamento de cupom por operador, logo então eu coloco um parâmetro que é até 0,5% para que eu possa mensurar isso aí. Outra questão, atingível. Precisa ser uma meta atingível, algo simples e fácil, ou seja, de fácil vitória. Porque muitas das vezes você coloca uma meta com um tamanho muito alto para ser atingível e acaba não atingindo nada. Não sei se vocês ouviram, mas eu falei que teve um cliente que ele colocou uma meta para vender 3 caixas de Kit Kat por operador, por um único operador. Era muito naquele momento. Talvez a equipe dele não estaria preparada para poder fazer aquilo. Então, o que tem que fazer? Diminuir a meta. E conforme a gente vai aumentando. E quarto, a meta precisa ser temporal. A meta ela precisa ser temporal, ou seja, preciso colocar uma meta que seja mensal, trimestral, semestral e anual. Vocês estão entendendo até agora? Coloca aqui para mim no chat só para eu saber, para eu entender de uma vez por todas que não está mudo mais. Vamos lá. Só para eu saber aqui, não está mudo mais, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vamos lá. Agora está tudo aqui. Obrigado, Gestão Moderna. Tamo junto. Vamos lá, seguindo aqui. Então a gente já entendeu a primeira coisa que é o quê? A estrutura da criação de uma meta, ela precisa desses pilares aqui. A outra questão que a gente precisa entender é o quê? Vamos lá, deixa eu só fechar aqui. Ó. Qual é o plano para a gente criar metas na nossa frente de caixa? A primeira coisa que a gente entendeu é o quê? Frente de loja, ele anda em um pilar de 2 mãos. Quais são? A primeira delas é a operação. A sua operação na frente de caixa, ela precisa ser uma operação muito fluida. Haja visto que as pessoas elas estão com pressa, então o atendimento na sua frente de loja, por mais que no varejo seja algo muito desafiador, é uma das situações que mais precisam ser melhoradas aí durante o período. Por quê? Se você for notar, todo mundo hoje não tem mais paciência para poder ficar na fila. E por mais que hoje as pessoas prezem por atendimento, mas eu vou te passar uma informação. Atendimento bom não é só o bom dia, boa tarde ou boa noite. O atendimento bom é o atendimento rápido, porque as pessoas elas não querem ficar mais tempo esperando na fila do caixa. Por isso que hoje existe o self-checkout, que é justamente para poder melhorar o tempo de atendimento na frente de caixa. Mas tem uma situação que é a seguinte, as filas elas nunca vão acabar, sempre vai existir fila. Então você pode não querer, mas a fila ela sempre vai existir. E eu vou te perguntar, sabe por que a fila sempre vai existir? Sabe por que sempre vai existir fila para tudo? Por mais que seja e tenha automatização de muitas ferramentas, vai existir a fila? Porque a fila é o meio hierárquico para organizar as coisas. Sem fila vira tudo uma bagunça. Porque imagina só, você chegar num lugar onde você vai ser atendido sem ser que você nem sabe se a pessoa chegou primeiro ou se você chegou primeiro que a pessoa. Precisa ter uma gestão de cronologia para que as pessoas sejam atendidas. E a fila é o que cria essa hierarquia. Sem fila vira bagunça. Então a fila ela nunca vai acabar. Você sempre vai ter fila aí no seu supermercado. Você sempre vai ter fila para pegar o banco. Você sempre vai ter fila no atendimento, até mesmo no seu sistema. Quando você liga lá no seu sistema, seu caixa está parado, você não entra numa fila de suporte, ou seja, o pessoal fala assim, vou abrir um chamado aqui e em seguida eu já te ligo. Ou então ele fala assim, só um minutinho que você vai ser o 10º da fila. Você está sendo agora o 9º da fila. Ou seja, a fila ela cria um padrão de hierarquia para que as coisas funcionem de maneira organizada. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem que entender é o quê? É a operação. Então, na frente de loja, a gente tem 2 questões aqui. Primeiro, é a operação, que é o quê? É a operação da parte de fazer com que a frente de loja fique fluida, e a gente tem a parte de vendas. Primeira coisa que a gente vai falar o quê? Vai falar sobre a operação. Vou só pedir uma coisa, coloca para mim um joinha aqui, só para eu saber se vocês estão comigo na live. Clica aqui no joinha, tem um joinha aqui embaixo, tem um joinha aqui embaixo, só enquanto eu tomo minha água, coloca assim, tem 5, coloca mais 2 para a gente fechar em 7. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que acontece? Ó? Quais são os problemas operacionais na frente de loja? A gente tem alguns problemas operacionais. Quais são? Primeiro deles, atendimento. Sempre o cliente, às vezes, reclama de atendimento. Questão de agilidade, a questão de tempo de atendimento. A gente tem outro problema também que se chama cancelamentos, que é um problema muito grande,
questão de cupons de itens, quebra de caixa, questão de atrasos, operadores que chegam atrasados, ou que às vezes chega e fica conversando ali com outro colega que ainda está em atendimento, ainda está trabalhando, ainda está operando caixa, ele chega para poder fazer conversa, e isso acaba tirando o foco dele. Então a gente tem muitos problemas na operação. Muitas dessas situações a gente resolve com uma coisa que eu vou falar na frente, e tem uma outra coisa chamada cultura, que eu já vou falar logo aqui agora. Muitas dessas situações que você tem na sua frente de caixa é justamente por causa de cultura. Eu fui atender essa semana um supermercadista, semana passada um supermercadista, onde ela contratou essa pessoa para ficar à frente da frente de loja ali. E aí a pessoa tinha um grande problema com o quê? Problema, né, de pessoal, né, de álcool e etc. Só que o que aconteceu é o seguinte, o problema da pessoa beber não tem nada a ver. A situação é se esse problema traz um problema para a loja. E estava trazendo um problema para a loja, porque a pessoa estava chegando atrasado, ela não estava cumprindo com os compromissos, estava sendo uma pessoa que não estava entregando o que era para ter entregue do que foi combinado. Logo, então, esse tipo de pessoa não serve para poder ficar ali durante o expediente ou trabalhar mesmo na empresa. Com a orientação, tirar. E, às vezes, por falta de cultura, você acaba passando a mão na cabeça do seu funcionário, achando que ele vai melhorar, igual aqueles relacionamentos que você fala assim, não, fulano vai melhorar, não, vou dar mais um voto de confiança, ele é uma pessoa que vai acabar melhorando, vai se consertar, e acaba que não conserta, e no final quem é o prejudicado? Você. Então, acontece, a cultura ela é muito importante dentro disso aí. Então, dentro disso, a gente precisa entender quais são os problemas. A gente tem problemas de operação. E eu vou colocar aqui uma situação para você. Pega um papel e caneta e coloque em uma lista quais são os seus problemas operacionais que você tem aí no seu supermercado da frente de loja. Você vai fazer o seguinte, você vai reunir o seu time de frente de caixa e vai falar o seguinte, pessoal, coloca para mim aqui uma lista, aí você vai colocar um tempo, tá? Coloca um tempo de no máximo 5 minutos, fala assim, lista para mim quais são os maiores problemas que você vê hoje na frente de caixa do supermercado. E eles vão listar, e você vai dar 5 minutos. Deu 5 minutos? Beleza. Pega, lê aquilo ali, só lê as situações. Agora você fala assim, vou dar agora mais 5 minutos para vocês me darem quais seriam as soluções para a gente resolver esses problemas. Eles mesmos vão resolver os problemas que estão ali da frente de caixa. Sabe por quê? Porque às vezes acontece que você é dono de supermercado, você acaba sendo uma pessoa que resolve tudo. E pelo fato de você resolver tudo, acaba ficando tudo nas suas costas, e quando vem alguma coisa para ser resolvida, a pessoa fica com preguiça dela resolver, o que ela faz? Ela vai passar para quem resolve. Porque se eu sei que tem alguém que resolve o problema, eu não vou pegar o problema para resolver. Eu vou pegar o problema e passar para alguém que resolve, porque eu me desestresso, não fico com aquele fardo de situação para resolver, e eu sei que vai ter alguém para resolver para mim. Faz sentido isso para você?